Pessoal, quem tiver o Livro dos Espíritos aí, vamos abrir lá no capítulo 1, no livro 1, e vamos falar daqui um pouquinho, na verdade, né? Vamos falar um pouquinho sobre o João Nunes Maia. Pessoal, o João Nunes Maia, né, um médium mineiro daqui do norte de Minas. Ele nasceu lá na cidade de Glaucilândia, no norte de Minas, lá no ano de 1923. E aí, pessoal, a mediunidade dele, ele já se manifestou ainda muito cedo. Tanto é que os irmãos consideravam ele um pouco estranho, porque ele conversava, né? Ele conversava sozinho, então acabou gerando aquele rótulo de estranho pelos irmãos, pelos próprios irmãos. E aí, então, foi aumentando, né, os sintomas da mediunidade. E a mãe dele, a dona Maria Nunes, a família, né, procurou então informações, ajuda sobre o que estava acontecendo com ele, né? Então imaginem a época ali, né, pessoal, final da década de 20, começo da década de 1930, então a informação ainda tinha uma certa dificuldade, né? Então eles procuraram ajuda. E lá perto onde eles moravam havia uma benzendeira chamada Dona Lozinha. E aí eles vão atrás dela para pedir uma orientação, para saber dela, na verdade, como lidar com aquilo, né? E aí ela acolhe, recebe eles, né? E o papel que ela tem é muito importante, porque ela vai alertar ele das responsabilidades que ele teria no futuro, né, com relação à mediunidade. E o principal, que eu acho mais importante, ela alertou ele da importância de se conhecer as obras de Allan Kardec. Então, ele já muito novo, ele já estava ali em contato com essa informação de que ele precisaria estudar, de que ele precisaria se dedicar. E viria para ele uma tarefa mediúnica no futuro, né? Ele era muito jovem ainda, muito criança ainda praticamente, né? Muito jovem. E aí então ele começa a caminhar e ele começa então a participar das reuniões que aconteciam na casa dela. E aí então ele vai desenvolvendo esse estudo, ele vai começar a estudar as obras de Allan Kardec. E aí ao longo desse primeiro contato, ele ainda é muito jovem, ele vai começar a desenvolver mesmo a mediunidade. Então ele vai passar pela psicofonia, pela psicografia, pela clarevidência e também pelo desdobramento, né? Então o que é o médium de desdobramento? Durante o sono, o médium, então, o espírito, né, ele se desloca para realizar trabalhos, né? Trabalho de assistência, de socorro, enfim, cada caso é um caso diferente. Mas ele também tinha essa capacidade de trabalhar mediunicamente durante o sono. Então, é muito interessante a gente saber essa diversidade aí com que a mediunidade dele trabalhava, né? Abrangia. E aí, pessoal, o João Nunes, ele chegou a frequentar reuniões lá na cidade de Pedro Leopoldo, e onde ele conhece o Chico. Ele tem contato com o Chico Xavier, e eu não consegui achar a informação precisa de que se eles eram amigos pessoais, mas eles tiveram um contato aí durante essas reuniões que aconteciam em Pedro Leopoldo. E isso transformou ele de alguma forma, né? Então ali ele também, mais uma vez, ele é alertado com relação à responsabilidade, ao trabalho mediúnico, né? Que ele deveria desenvolver. E aí, pessoal, lá nos anos de 1950 para 60, ele se muda para Belo Horizonte. Ele já estava órfão de mãe e ele se muda com o apoio do pai para Belo Horizonte. E lá ele começa a frequentar então a União Espírita Mineira, que ainda existe, né? E lá é onde ele tem o seu primeiro contato com o Miramês, que vai se identificar como seu guia, seu mentor, enfim. Vai ser dado ali o primeiro contato entre os dois, e aí a partir dali viriam tantas obras importantes para o estudo, principalmente da mediunidade, né? Sem falar
tão somente do Livro dos Espíritos, mas também o livro Médiuns, que trata sobre a mediunidade em específico, tantas outras coleções que vocês podem depois pesquisar, os nomes, enfim. São livros de estudo assim, muito, muito interessantes, né, de serem lidos, de serem realmente aprofundados. E aí, ele vai se identificar, né, como eu disse, com o espírito de Miramês. E aí, pessoal, logo em seguida, ele vai também fazer um trabalho muito, muito importante no movimento espírita. Né? Ele vai incentivar, orientar e participar da inauguração de muitas casas espíritas, não só em Belo Horizonte, mas também no estado de Minas, em outros estados também do país. Então ele tem também essa pegada aí de divulgação do espiritismo. Tem um fato que eu li sobre ele que eu achei muito interessante, que eu não sei ao certo o ano que isso aconteceu, mas foi ainda em Belo Horizonte. Ele, em um dia, no centro de Belo Horizonte, ele distribuiu gratuitamente mais de 10 mil, se eu não me engano o número exato, 10 mil exemplares do Evangelho segundo o Espiritismo. Quer dizer, alguém que também buscava divulgar a doutrina espírita, né? Então ele teve esse viés também, além de outros trabalhos ainda, né? Ele começou o trabalho na rádio também, se não me engano foi o primeiro programa espírita na rádio de Belo Horizonte. Então ele teve todo esse movimento aí também, que é importante a gente reforçar, a gente salientar. Ele desencarna então, pessoal, lá em 4 de setembro de 1991. Então já tem um tempinho aí, né? E aí então ficam as obras, né? As obras psicografadas, que são obras muito interessantes. E são obras muito consumidas ainda, né? E devem, aliás, né, serem consumidas para a gente poder entender cada vez mais os ensinamentos, principalmente que Miramês coloca para nós. Vamos falar um pouquinho sobre o Miramês, então? Olha só, pessoal, o nome dele completo, para quem não conhece, eu tenho uma foto dele aqui. Para quem ainda não conhece, olha só. Esse é uma das imagens atribuídas a Miramês, né? E aí, pessoal, ele se chama, né, Fernando Miramês de Olivídio. Ele foi um nobre espanhol. Então ele teve uma encarnação na Espanha, lá no norte da Espanha, no século XVII. E aí, pessoal, é muito interessante essa história, porque ele nasce, né, um nobre espanhol, e ele se encanta pela história da descoberta das Américas, da descoberta do Brasil, principalmente. Ele estudou isso ainda muito novo, muito jovem, e ele ficava imaginando como é que seria, que país é esse, que continente é esse que foi descoberto. Eu queria estar lá. Ele era um fato histórico que instigava bastante ele. E aí, o que acontece, né? Ele se aprofunda, então, na história dos povos e das nações. Ele mostra um grande interesse, então, por esses fatos históricos que estavam ali, né? Não eram recentes, mas até então gerava curiosidade nele muito grande. Então, para acompanhar a ação colonialista de Portugal na América, principalmente no Brasil, ele é designado pelo rei Filipe IV da Espanha para então, ele é designado com poderes de chefes de Estado, viu, pessoal? Ele foi designado pelo próprio rei com poderes muito grandes para vir então ao Brasil, para ser os ouvidos e a boca da Espanha. Olha só, então ele veio com a missão de ver o que estava acontecendo aqui com relação ao domínio português, de como que estava, né? Para ele passar essas informações lá para o povo espanhol, né? Porque havia aquela disputa ali entre Portugal e Espanha muito acirrada, né? E aí então ele vem com essa prerrogativa. Por que o rei
então nomeia ele. Olha só, apesar de ele era um nobre, né, como eu disse, ele estava próximo ali à monarquia espanhola, e ele reunia, pessoal, algumas qualidades que o rei admirava nele. Uma delas, vamos lá, integridade, elevada moral, né? Mas, segundo o próprio rei Felipe IV, ele tinha apenas um defeito. Ele era avesso às guerras. Olha só, defeito, entre aspas, né? Ele era avesso às guerras e repudiava a violência. Ele era avesso às guerras, repudiava a violência e defendia os direitos dos povos. Era um defeito que poderia ser contornado, talvez, né? Mas então a força, a integridade que ele tinha então perante a sociedade ali naquele momento o credenciava para essa função de confiança perante o rei Luís IV. Então ele chega no Brasil, lá em 1649 ele chega no litoral norte do Brasil. E aí ele começa a chegar, né? Pessoal, acontece com ele uma coisa muito interessante. Ele tem uma identificação imediata com o Brasil, com essas terras novas, né? Então, aquilo ficava na imaginação dele, ele estudava e pensava, e imaginava como é que eram os habitantes nativos, né? Os índios, os escravos, como que era aquilo tudo. E ele chega, então, e ele tem essa identificação assim, imediata com a terra, com os nativos. E em pouco tempo, inclusive, ele aprendeu muito rápido a língua dos índios, a língua que era falada ali, aquela multiplicidade étnica que tinha naquele momento, ele foi aprendendo. E aí, não só da parte dele, na hora que ele chega, tem essa identificação, como da parte de quem estava aqui. Então ele tinha também um respaldo, um respeito por todos que aqui já se encontravam. E os nativos viam nele um amigo que proporcionaria alívio aos sofrimentos deles. Então eles viam Miramês como alguém que estava chegando ali para ajudar eles. Olha só, é um pouco contraditório, mas ao mesmo tempo interessante, né? A gente pensar que alguém enviado pelo rei para ser os ouvidos e a boca da Espanha nas Américas, ser então alguém que poderia diminuir o sofrimento daqueles nativos, dos escravos, dos índios, enfim. E aí, pessoal, pouco tempo depois, ele assina algumas procurações em nome de seus amigos na Espanha, e ele se desfaz de todos os bens que ele possui na Espanha e pede para que esses amigos vendam e distribuam o dinheiro, né, que foi arrecadado entre os pobres e miseráveis da Península Ibérica. Olha que ato que ele teve, né? Ele já estava aqui, ele não queria voltar. Ele se identificou muito com o Brasil, com as terras da América, né? Terras de Santa Cruz, né? Naquele momento. E aí então ele se desfaz de tudo que ele tem na Espanha em nome dos pobres, em nome dos miseráveis, e aí ele pede para que isso seja distribuído entre todos eles. Pessoal, não existe muitas informações porque, né, é muito antigo, lá no século XVII, na metade do século XVII. Então, se a gente for pensar, tem mais de 300 anos, né, 350 anos que a gente está falando, né? Então não se tem tantos registros, mas o pouco que a gente sabe, eu acho que já é suficiente para a gente poder entender um pouquinho do que é esse espírito, né? Que veio com uma missão, até eu li em algumas biografias, de também ajudar a instaurar o Brasil como a pátria do Evangelho. Então, para vocês imaginarem, lá no começo da nossa colonização, então já havia espíritos ali encarnados para ajudar então todo o processo que nós ainda estamos vivenciando, para que o Brasil realmente seja essa terra abençoada, né? Onde Jesus transplantou a árvore do Evangelho. Então a gente vê que desde muito lá no começo a espiritualidade, esses espíritos já
vinham reencarnando para poder então auxiliar não só a nossa terra, não só nós brasileiros, mas toda a humanidade, né? Colocar aqui o celeiro realmente do Evangelho de Jesus. O João está comentando aqui, a figura dele me lembra mesmo a dos colonizadores, né? O próprio cabelo dele, meio amarrado para trás, assim, é o estilo antigo, estilo da época mesmo, né? Que é as imagens que nós temos dele, assim, realmente remete à época em que ele viveu aqui no nosso país. Pessoal, então, só para a gente fechar rapidinho, então, sobre o Miramês, ele desencarnou num quadro de elevada suavidade. Eu não consegui achar qual que foi a causa do desencarne dele, mas com certeza deve ter sido alguma enfermidade ali da época, né, que era comum. E ele, depois que ele desencarna, ele entra num estado de felicidade e de agradecimento por ter ingressado no Brasil pelas portas do amor e pela caridade que lhe foram abertas por Jesus. Então, ele em espírito, ele é grato por essa oportunidade que ele teve de viver essa experiência no Brasil, para que ele realmente trilhasse a seara do Cristo, né, através desse contato com a Terra Nova, com essa identificação. Então, ele em espírito, ele já se coloca nessa posição, né? Essas informações que eu dividi com vocês tá lá no site que eu falei para vocês, o Livro dos Espíritos Comentado, tá falando um pouquinho sobre a história dele, e também tá lá no livro Iniciação, que é do próprio João Nunes Maia, mas pelo espírito Lancelin ou Lancelan, eu não sei a pronúncia certa. O livro Iniciação também fala um pouquinho sobre a história dele. É muito interessante a gente conhecer, né? E aí, então, pessoal, após essa introdução do médium João Nunes Maia e do espírito Miramês, a gente vai entrar, então, na coleção Filosofia Espírita. E aí, pessoal, eu quero dividir com vocês um trechinho aqui do prefácio do livro, que é assinado pelo nosso querido Bezerra. Ele vai dizer o seguinte: se já conheces a doutrina dos espíritos, enriquecerás teus conhecimentos com esta obra. Se ainda não a conheces, procura lê-la conjuntamente com o livro que fez nascer a doutrina espírita. Assim, o teu entendimento aflorar-se-á como uma flor que está apagada por falta de oportunidade. Olha só que imagem bonita. A flor que está apagada por falta de oportunidade. E agora nós estamos tendo a oportunidade, né, pessoal? O Livro dos Espíritos é um sinal das leis universais. Quem nele estuda, meditando em seus ensinamentos e com a ajuda de outros livros que lhe dão sequência, passa a compreender os sinais são frases e que as frases são forças indicativas para a libertação da alma. E aí ele finaliza o prefácio, né, dizendo o seguinte: que Jesus abençoe mais este esforço do nosso companheiro, que faz do tempo uma matemática inesgotável e do pequeno espaço deste livro um fenômeno, de onde refletirá muita alegria. Bezerra, Belo Horizonte, 17 de dezembro de 1982. Então, para vocês terem noção também de quando essa obra foi psicografada, lá no início dos anos 80, em 82. E aí, pessoal, quando o Bezerra fala para nós, então, que se já conheces a doutrina, você se enriquecerá. Se você ainda não conhece, você vai, então, fazer com que o seu entendimento se aflore igual uma flor que está apagada por falta de oportunidade. Eu achei linda essa imagem, porque é isso que eu falo para vocês, né? Às vezes tem pessoas que já estudam há muito tempo, há muitos anos, e às vezes acham que não precisa voltar, não precisa. E precisa, porque a gente aprende de novo, a gente aprende de um outro ângulo. O nosso intelecto, ele muda, ele melhora. E aí, então, a gente vai absorvendo outros ângulos desse mesmo conhecimento que é infinito, né? Então, dividindo com vocês um pouquinho aí sobre essa introdução, esse prefácio, né? Vamos entrar, então, lá no capítulo 1. Quem tiver aí com
o Livro dos Espíritos, pode seguir pelo Livro dos Espíritos também, que aí fica fácil da gente ir seguindo. Pessoal, então lá no capítulo 1, só um minutinho, por favor. Lá no capítulo 1, livro 1, o capítulo se intitula Deus. Então aqui Kardec vai começar, já no começo mesmo do Livro dos Espíritos, da questão número 1, vamos pensar um pouquinho sobre Deus. O que é Deus? E aí esse subtítulo que nós vamos trabalhar hoje, que é Deus e o Infinito, nós vamos refletir sobre esses dois conceitos, Deus e infinito. Então, Miramês vai ajudar a gente a entender um pouquinho mais a fundo o que os espíritos responderam para Kardec sobre esses dois pontos. Então, vamos lá? A questão número 1. Que é Deus? Pessoal, aqui a gente pode chamar atenção por um detalhe assim, muito pequeno, que talvez nem faça diferença, mas eu acredito que faça diferença, que é a forma como Kardec pergunta. Que é Deus? Ele não pergunta o que é Deus e ele não pergunta quem é Deus. Então ele não, como se diz, ele não induz uma resposta. Quem é Deus? Se a gente perguntar quem é Deus, a gente vai supor que a resposta seria uma pessoa, seria um ser, né, parecido com um ser humano, enfim, a gente delegaria a alguém, a uma pessoa, a uma divindade, não sei. E se a gente perguntar o que é, a gente também estaria delegando alguma coisa palpável. E então ele questiona que é. Então ele não antecipa, né, a resposta. Ele tá totalmente aberto. Então se a gente pergunta que é Deus, a gente está aberto a qualquer resposta. A gente não está condicionado a achar que a resposta vai ser alguém que está sentado num trono em algum lugar, ou alguma coisa que está de cima vendo tudo, enfim. E aí eu acho muito importante a gente reforçar isso. Então Kardec pergunta, que é Deus? E aí a resposta que Kardec recebe dos espíritos é a seguinte: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema. O que seria então essa inteligência suprema? Vamos pensar um pouquinho hoje. Vamos ver o que Miramês fala também sobre isso. Engraçado que essa resposta que os espíritos colocam a Kardec, pessoal, não sei se vocês conseguem observar esse detalhe, mas é uma resposta simples, mas ela é dada com total segurança. Deus é inteligência suprema, é a inteligência suprema. Então é uma resposta simples e pontual, né? Ela não deixa brecha. Deus é a inteligência suprema. E também ela nos traz a segurança e a ideia de uma fonte criadora e imortal. Então, inteligência suprema, a gente vai então começar a identificar essa inteligência suprema como uma fonte criadora e inesgotável, imortal, na verdade. Uma fonte ininterrupta, pessoal, de criação. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, todas as coisas são criadas a partir dessa inteligência suprema, que é Deus. Então, olha só, Miramês vai dizer o seguinte, para quem tiver a coleção aí, ela já é logo na primeira página aí. Ele vai dizer o seguinte: o estudo sobre o Senhor, quer dizer, pessoal, a gente refletir sobre Deus, sobre o Senhor, então Deus nosso Pai, pouco importa a forma como a gente delegar aqui nesse momento, mas o estudo sobre o Senhor, então, nos dá um ambiente de fé que corresponde na sua feição mais pura à vontade de viver. Então olha só,
Miramês vai dizer para nós que o estudo sobre Deus, sobre o Senhor, nos dá um ambiente de fé que corresponde na sua feição mais pura à vontade de viver. O que quer dizer isso, vontade de viver? E eu fiquei refletindo um pouquinho sobre esse trecho. O que Miramês quer dizer, então? Se eu procuro o conhecimento sobre Deus, sobre o Senhor, se eu procuro entender o que é, apesar ainda da nossa limitação, vai, então, me propiciar um ambiente de fé, onde eu vou conseguir, então, ampliar minha vontade de viver. Olha só. O conhecimento da existência de Deus alimenta a nossa fé. Então, se eu tenho consciência, se eu entendo, se eu aceito, se eu acredito que Deus existe, então isso, consequentemente, vai alimentar a minha fé. A fé, ela vai ser constantemente nutrida, né? Quer dizer, não é aquela fé fraquinha, que quando acontece alguma coisa boa a gente acredita, aí quando acontece alguma coisa que não é boa a gente deixa pra lá. Não. Então, o conhecimento da existência de Deus alimenta a nossa fé e nos encoraja a viver sobre a sua égide protetora. Então, olha só, além de nutrir a nossa fé, ela nos encoraja a viver. Pessoal, porque a gente passa por muitas situações, né? Nós estamos aqui num planeta de provas e expiações. A gente sabe que a gente está sujeito aí a muitas situações. Nós viemos com um planejamento, mas isso aí a gente sabe. Só que a gente sabe que também a gente está nutrindo a nossa fé através do estudo do Senhor, através do estudo da espiritualidade ou da doutrina, no caso específico nosso aqui. E aí, então, isso vai nos encorajar a viver. Então, mesmo eu sabendo que eu estou reencarnado num mundo de provas e expiações, que o negócio às vezes aperta, né? Que vez ou outra a gente corre algum risco aí de ter alguma guerra mundial, por exemplo. Mesmo a gente sabendo essas coisas, a gente tem uma fé maior, uma fé que nos encoraja, né, a seguir, a viver sobre a égide de Deus e saber que nós estamos sob a sua proteção. Então, isso de alguma forma também nos impulsiona. Olha, através da sua fé, através da sua forma de entender Deus, de buscar a Deus, a sua fé ela é alimentada, e a partir daí então você tem mais coragem de viver, né? de seguir o caminho que nós viemos seguir, nós viemos trilhar, né? Quem tiver o livro aí comigo, ou quem tiver com o texto, né? O texto sobre, assim, a título de curiosidade, para quem não viu o livro ainda, para quem não viu lá o site que eu comentei com vocês, cada questão, pessoal, é um texto de 2 páginas, ou no máximo 2,5 páginas. Tá? Então, Miramês escreve um texto sobre cada questão do Livro dos Espíritos. E aí ele vai abrangindo, então, o conhecimento que a gente está buscando. Quem tiver aí com o livro, vai lá na página 16, lá no final do 2º parágrafo, quando Miramês diz o seguinte: o Deus que procuramos fora de nós, olha só que interessante, o Deus que procuramos fora de nós está igualmente no centro da nossa existência, porque Ele está em tudo. Nada vive sem a sua benfeitora presença. Então vamos lá de novo. O Deus que procuramos fora de nós está igualmente no centro da nossa existência. Pessoal, quando eu quero procurar entender Deus, saber o que é Deus mesmo, eu vou procurar isso nas coisas externas, eu vou procurar isso nesse mundo que ainda é tão imperfeito, ou eu vou procurar essas respostas dentro de mim, no centro de mim, no centro da minha existência, como ele coloca aqui, né? Centro da nossa existência. Ele está em tudo, mas principalmente, né, ele está dentro de nós.
Nós somos uma centelha divina, nós somos uma centelha de Deus, nós somos uma criação. Então, para a gente poder então entender esse Deus, procurar de alguma forma dentro ainda da nossa dificuldade, da nossa imperfeição, a gente tem que fazer esse exercício também de olhar para dentro de nós. Ele convida, né? Centro da nossa existência, ele está em tudo. Nada vive sem a sua benfeitora presença. Então, além de enxergar dentro de nós, a gente pode também expandir esse entendimento, esse olhar para o mundo, para as coisas, para as pessoas, para as coisas que acontecem, às vezes que a gente não consegue explicação, né? A gente não dá explicação. Então, a Martinha colocou aqui para nós: vejo muito Deus na natureza e suas belezas cheias de perfeições. Miramês comenta um pouquinho sobre isso também, sobre a gente também, quando a gente busca essa externalidade, né, a gente não pode esquecer também que está aqui, né? Então, essas duas tarefas: buscar aqui dentro da gente, que nós temos essa ligação direta, e também perceber que tudo em volta de nós, ele bem coloca aqui, ó, nada vive sem a sua benfeitora presença. Então, tudo está diretamente ligado a Deus. Ah, tá, mas existe o mal. Existe o mal. Mas o mal é uma criação de Deus? Deus criou o mal? E aí a gente vai pensando, a gente vai ponderando. Então, quando a gente quer colocar em dúvida, às vezes algumas pessoas têm esse ímpeto, né, de colocar em dúvida: ah, não existe Deus, onde Deus estava? E não é isso, não é por esse lado, né? É pelo lado de que realmente nós estamos entregues a essa égide protetora, e Ele está em todos os lugares. A ação benfeitora dele está presente em todas as coisas. Às vezes a gente não olha, não enxerga, não consegue ver, mas ainda eu acredito muito que é uma deficiência nossa, né? Então é uma dificuldade nossa ainda. E aí a gente consegue então ainda não exercer essa percepção de Deus de uma forma tão ampliada ainda. Mas nós vamos chegar lá, né? E aí, pessoal, vamos seguir aqui, né? Vamos continuando. Miramês vai dizer também uma outra coisa que eu achei interessante, que ele vai dizer que o Criador, né, Deus, estabeleceu leis que cuidam da harmonia, sem esquecer do grande e do pequeno, do meio e dos extremos, para que seja dado a cada um segundo as suas necessidades. Pessoal, então, Deus contempla a todos aqui. A gente consegue compreender isso porque ele coloca aqui: o Criador estabeleceu leis que cuidam da harmonia. Então, se uma coisa está em harmonia, ela está em consonância, ela está diretamente ligada a Deus. E quando a gente não consegue, então, vivenciar essa harmonia ou visualizar essa harmonia, como que nós vamos, então, conseguir olhar esse Criador? Como que nós vamos conseguir também olhar essa lei de harmonia que ele criou, né? Que ele estabeleceu? Essas leis, as leis divinas que devem resultar na harmonia do universo, de todos nós, todos os mundos. E aí, o que a gente pode pensar desse trechinho que eu li aqui, né? Que ele não esquece do grande, do pequeno, do meio, dos extremos. O que a gente pode começar a refletir aqui nesse trechinho que Miramês coloca? Não há privilégios ou injustiça. Quer dizer, Deus, na sua criação, na elaboração das leis, das suas leis, ele não dá privilégios e ele não comete injustiças. A gente se movimenta conforme a nossa evolução, e por isso que a gente tem que dar graças a tudo que acontece no nosso caminho, porque aí, a partir daí, nós vamos
realmente trilhando, caminhando e melhorando, evoluindo enquanto espírito imortal. Então, é um pouquinho difícil a gente conseguir isso ainda, né? Dar graças por tudo que nos é colocado no caminho. Ainda tá difícil, né? A gente ainda reclama, a gente ainda não aceita, a gente tem ainda sérias dificuldades nisso. Mas se a gente pensar que Deus olha por todos, olha pelo grande, olha pelo pequeno, olha pelo meio, olha pelos extremos, quer dizer então que Ele tá com a gente, né? Ele tá nesse caminhar com todos nós. E aí, pra gente avançar um pouquinho mais nessa mesma questão, lá na página 17, ele vai comentar o seguinte, Miramês comenta o seguinte: é justo, entretanto, que nos lembremos do esforço individual, olha só, esforço individual e mesmo coletivo, de sempre melhorar como sendo a nossa parte para alcançarmos o melhor. Então, aqui vai mais uma dica, né? Quanto mais a gente melhora, a gente tem esse compromisso, né? Ele usa melhora mesmo, né? Compromisso, esforço individual e mesmo coletivo de sempre melhorar, como sendo a nossa parte para alcançarmos o melhor. Então, quanto mais a gente evolui, cresce, melhora enquanto espíritos, nós vamos ter então condições de entender um pouco mais o que é esse Deus, que é essa inteligência que criou todas as coisas. A nossa amiga Joyce está aí, um abraço. Ela comentou o seguinte: não temos conhecimento suficiente para entender a grandeza de Deus. Ainda nos falta isso, né? Eu comentei isso, acho que na live que eu fiz ontem com o Igor. Eu comentei um pouquinho sobre isso. Ainda nos falta essa faculdade para a gente entender Deus na sua totalidade. E aí ontem eu até fiz esse exercício de imaginar como é que seria então o entendimento que os espíritos felizes lá nos mundos felizes, nos mundos superiores, qual é o entendimento que eles têm de Deus? Que é um entendimento muito mais próximo, né? Um entendimento muito maior do que nós. E aí, nós vamos chegar lá? Nós vamos caminhar até lá? Vamos, né? Espero que sim, né? E aí, pessoal, seguindo ainda no texto de Miramês, logo abaixo ele vai dizer o seguinte: conhecer e amar são duas metas que não podemos esquecer em todos os nossos caminhos. Esses dois estados da alma abrir-nos-ão as portas da felicidade. Então, olha, conhecer e amar. Né? Então, conhecer e amar. Duas metas que não podemos esquecer em todos os nossos caminhos. Esses dois estados da alma abrir-nos-ão as portas da felicidade, pelas quais poderemos viver em pleno céu, mesmo estando e morando na terra. Então, se a gente se comprometer, né, de alguma forma com o conhecer e amar, ou o amar-vos e instruir-vos, que o próprio Cristo colocou para nós, amar-vos e instruir-vos, né? A gente vai então conseguir, pessoal, Miramês coloca aqui, né? Pelas quais a gente pode viver o pleno céu mesmo andando e morando na terra. Então a gente vai estar um pouquinho mais perto de Deus, né? O céu aqui é uma figura de linguagem. Então, se a gente está mais próximo de Deus, a gente está no céu. A gente está realmente num estado de espírito mais elevado, num estado de espírito mais positivo, né? Mais construtivo. E aí a gente vai tendo maior condição de entender o que é essa divindade, que é esse Pai, ou como a gente esteja aqui tentando construir. Deixa eu ver aqui, a nossa amiga Sônia colocou para nós aqui: passando por determinadas situações, por vezes reclamamos, mas Deus nos coloca no lugar necessário para crescermos. Com certeza, é isso que ele falou mais cedo, né? A gente ainda não consegue dar graças pelas coisas que nos acontecem.
Só pelas boas, por enquanto, né? Ou pelo menos a maioria, né? Mas o que não é bom a gente também aprende. Aprende bastante. Deixa eu seguir aqui um pouquinho. A nossa amiga Kishna perguntou aqui, mas o que Miramês fala acerca de Deus enquanto causa de todas as coisas? Aqui ele vai convidar pra gente durante o texto, eu acho que vale a leitura do texto completo, viu pessoal? Para quem quiser acessar aí depois o site ler o texto completo, Miramês convida a gente olhar o universo. Tem um trechinho um pouquinho antes desse que eu estava falando para vocês, que ele vai dizer aqui, ó, estudemos a harmonia do universo, meditemos sobre ela, né? Para a gente poder, então, começar esse entendimento de como que é essa causa primária, né? Enquanto causa de todas as coisas. Causa de todas as coisas, mas como assim? Deus realmente, né? Tem esse atributo? Sim, ele está criando, a criação ela é constante. E aí a gente vai avançar um pouquinho mais na frente, lá a gente vai falar sobre o infinito, daqui um pouquinho, e a gente vai falar então dessa criação que é incessante, né? As coisas estão estão constantemente em criação, né? Deus enquanto criador, enquanto causa de todas as coisas, causa primária, né? Que está lá no livro dos Espíritos, causa primária de todas as coisas. E aí, pessoal, para a gente poder, então, encerrar a questão número 1, se ficou alguma dúvida, tá, pessoal, vocês podem me mandar direct, tá bom? Eu vou ter que avançar, senão a gente não vai conseguir falar sobre as duas últimas questões, a 2 e a 3, tá? Mas se tiver alguma dúvida, fica à vontade, pode me mandar direct. O que for possível a gente vai respondendo por aqui, tá bom? Mas é um assunto, pessoal, ele é muito interessante, porque quando a gente começa a ler, quando a gente começa a estudar, parece que ele dá aquela sensação muito forte de que ele é lúdico, ou de que ele é subjetivo. É essa palavra que eu estava querendo. Que ele é muito subjetivo. Nossa, mas Deus, o que é Deus? Então, aqui a gente vai tomar conhecimento, né, dessa resposta tão bem colocada que Kardec recebe, e aí a gente vai começar então a construir esse entendimento. Mas eles nos alertam aqui, logo em seguida vai ser alertado que nos falta essa condição ainda de compreensão total. Isso aí é uma limitação nossa, não só nossa, mas também da linguagem que nós também utilizamos. Ainda falta essa percepção ampliada, mas a gente pode começar. Eu acho que aqui hoje é o momento para a gente começar, né? A gente começar a buscar essas respostas. A análise que Miramês faz, ela nos ajuda a ir um pouquinho além, né? Um pouquinho a mais, né? A Kishna colocou aqui, a primeira pergunta é tema para muitas lives. Nossa, eu acho que essa primeira questão aqui, pessoal, ela dá pano para manga. É muita coisa, né? Que é Deus? A gente poderia fazer um que é Deus para cada religião, ou para cada doutrina, ou para cada, sei lá, para cada lugar, para cada, né? Então é um assunto muito amplo. E a doutrina, ela vem ajudar a gente a esclarecer isso um pouco, né? A ficar um pouco mais claro, para a gente poder continuar seguindo nessa busca do conhecimento e do entendimento. A nossa amiga Ana Simon colocou aqui, nós temos que ler o livro, daí podemos entender melhor as explicações. E aí então, voltar no livro dos Espíritos e voltar na coleção do Miramês, e aí a gente vai indo lá e cá para a gente poder aprofundar cada vez mais, né? Essa é a nossa tentativa aqui. Pessoal, vamos passar. A live já deve estar quase encerrando, mas dá para a gente começar a segunda questão. Quem tiver aí com o livro dos Espíritos, vamos abrir lá rapidinho na segunda questão.
Questão 2. Que se deve entender por infinito? Olha só, o que se deve entender por infinito? O que é o infinito, pessoal? Vocês já pararam para pensar nisso? O que é o infinito? E aí a resposta que Kardec recebe é: aquilo que não tem começo nem fim. O desconhecido. Olha só, aquilo que não tem começo e não tem fim é o desconhecido. Tudo o que é desconhecido é infinito. Então, vocês já pararam para imaginar o quanto de coisas, o tanto de informações, o tanto de coisas que nós ainda não conhecemos, que são totalmente desconhecidos para nós? A infinidade de coisas, a infinidade de informações, né? A doutrina espírita, pessoal, ela levantou o véu e cada vez mais a gente está conseguindo enxergar através desse véu. Mas imagine se a gente tirasse esse véu completamente, qual que seria a imagem que a gente viria, né? Quantas informações ainda que ainda não... que a gente nem supõe. Né? Então, esse desconhecido que ele fala aqui também, quando os espíritos falam, na verdade, né? Tudo o que é desconhecido é infinito. O que é esse desconhecido? Eu arrisquei anotar aqui no meu livro mesmo de estudo. Eu puxei uma chavinha aqui na palavra desconhecido e coloquei criação de Deus. A criação de Deus é infinita, né? Ela acontece nesse momento, ela está acontecendo infinitamente. Então, esse desconhecido, na verdade, para nós, tudo que é desconhecido é então infinito, e esse desconhecido é a criação de Deus. Nós ainda não podemos supor, ainda na nossa limitação, de quanto essa criação ela é infinita, ela é grandiosa, ela é totalmente incessante e contínua. Ah, tem espíritos sendo criados agora? Tem, nesse momento. Deus está criando. Deus está dando oportunidades para a gente, né, para os espíritos reencarnarem, para os espíritos desencarnarem, cumprirem suas metas, suas programações. É o tempo todo, é incessante, é esse movimento. Eu vejo muito como esse movimento da criação de Deus. Eu não sei se vocês conseguem, se alguém percebeu de outra maneira, pode compartilhar aí com a gente. Que eu acho interessante a gente também poder pensar junto sobre isso, né? Não é um assunto muito simples, mas a gente vai conseguindo juntos colocar essas significações aí nos termos, né? Pessoal, deixa eu abrir aqui, lá na página 18, que já é o capítulo 2 do Filosofia Espírita, que é a questão número 2, Miramês vai fazer uma definição de infinito. Olha o que ele fala logo no comecinho. Ele diz o seguinte: o infinito, como desconhecido para todos nós, é a casa de Deus. Olha que bonito, é a casa de Deus, cujas divisões escapam aos nossos sentidos, mesmo os mais apurados. Então nós ainda não temos essa condição de entender, né? Escapam aos nossos sentidos, como ele diz aqui. O Pai Celestial está, por assim dizer, no centro de todas as coisas que existem, e ainda mais se encontra onde achamos a permanência do nada. Olha só que definição importante. O Pai Celestial está, por assim dizer, no centro de todas as coisas que existem, e ainda mais ele se encontra onde achamos a permanência do nada. Até aquela situação, aquele lugar que a gente acha que não tem nada, Deus também se faz presente, também está presente. Pessoal, a live vai encerrar dentro de alguns segundos. Eu vou pedir licença para vocês para deixar salvo nos stories a primeira parte, e aí eu já retorno para a gente poder continuar então partindo da definição de infinito. Tá bom? Aguardo vocês.